E aí galera, mais uma dica agora sobre força magnética sobre uma partícula em movimento no campo. Por quê? Porque essa é uma matéria que a UNB adora cobrar, costuma aparecer na prova, então é bom dar uma olhadinha. Tá? Aqui é o professor César, de Física, do curso Preparatório Exatas, e nós vamos, fazer essa apresentação aqui para vocês. Galera, primeiro, força magnética. O que eu preciso para que a força magnética exista? Como qualquer força à distância, eu preciso de dois geradores de campo. No caso, eu vou ter um gerador de campo aqui, que é, esse campo. Quem gerou? Não sei, um fio percônico corrente, uma espira, um solenoide, um ímã qualquer. E quem vai sofrer a força, que é a minha carga em movimento. Porque carga em movimento gera sempre campo magnético. Então, essa daqui é a formulazinha da minha força magnética, QV vetorial B. Com QV vetorial B, eu vou ter o quê? Que eu tenho um produto vetorial aqui, por isso que tem a famosa regra da mão direita. Nesse produto vetorial, se V e B forem perpendiculares entre si, esse produto vetorial vai ser máximo e vai ser o produto do módulo de V pelo módulo de B. Já se eu colocar, um ângulo diferente disso, então o que vai acontecer é que eu vou ter, a formulazinha desse jeito, QVB seno θ. Para você decorar, feliz quem vê bem sem óculos. Tá? Essa daqui é a formulazinha para a situação em que eu tenho V e B não sendo perpendiculares entre si. Logo, minha força magnética não será máxima. Tá? Agora, o que acontece então? Eu vou usar a regra da mão direita para saber onde está a minha forcinha. Na regra da mão direita, o campo vai na ponta dos dedos. E do lado esquerdo nós temos quem? O vetor velocidade no dedão. E na palma da mão vai estar a força magnética. Só para exemplificar aqui, note que tanto é perpendicular o vetor força com o vetor campo, quanto é perpendicular o vetor força com o vetor velocidade. Então, sempre que essa força existir, ela será perpendicular aos dois vetores. César, por que você está dizendo sempre que essa força existir? Porque se o vetor campo for paralelo ao vetor velocidade, a força magnética não existe, a força magnética vai ser zero. Então, sempre que essa força existir, ela será perpendicular ao vetor campo e ao vetor velocidade. Para ser bem exato, essa força vai ser perpendicular ao plano formado pelo vetor campo e o vetor velocidade. Tranquilo, galera? Então, como eu vou ter ela saindo na palma da mão para cargas positivas, tá? Então essa força aqui vai sair na palma da mão para cargas positivas. Para carga negativa ela sairá nas costas da mão. Ele chamou aqui de um empurrão, A gente chama essa regra de regra do tapa. Regra do tapa. Tranquilo? Então beleza, galera. Continuando aqui. Aqui nós temos um exercíciozinho para você fazer, para ver se você entendeu o que eu disse. Galera, se eu botar os dedos aqui, desenho mal pra caramba, você já sabe disso, Os dedos aqui na direção do campo, O dedão na direção do vetor velocidade. Você está vendo que a palma da mão ficou virada para você? Essa palma da mão ficou virado para você, meu amigo. Então, o campo, a força magnética vai estar saindo aqui. E saindo na palma da mão, ela vai estar saindo para você, que é o vetor, saindo a gente representa pela pontinha. O vetor entrando, a gente representa por um xizinho, tá? Mais um exercício para você treinar. Agora, o vetor velocidade está entrando, o xizinho, e o vetor campo para a direita, tá? Se o vetor campo para a direita e o vetor velocidade está entrando, eu vou ficar com a força na palma da mão, apontando para baixo. Coloque sua palma da mão aí e teste o que eu estou falando, tá? A força magnética estará apontando para baixo. Tranquilo? Mais uma. Opa, nesse caso agora, eu vou ter o vetor velocidade para lá e o campo para baixo. Presta atenção numa coisa. Vou desenhar a mãozinha aqui, ou melhor, vou tentar desenhar a mãozinha, que eu sou ruim pra caramba de mãozinha. Vamos lá. Ó, os dedos aqui e dedão para lá. Aqui vai estar a sua mãozinha, Ela está no plano, está facilitando a vida. Se você colocar a mãozinha aqui, você vai olhar as costas da sua mão aqui em cima,
César, então se aqui é as costas da mão, o meu campo está entrando. Seria entrando se a carga fosse positiva. Mas lembra que eu falei lá atrás, pela regra da mão direita, na carga negativa, a força magnética sai nas costas, não na palma da mão. Então, nesse caso, a minha força magnética vai estar saindo e não entrando no campo. Entrando no plano do papel aí, né? No plano da tela para você. Beleza? Então, agora, força magnética, caso número 1. O primeiro caso de força magnética diz que, né, se o vetor campo e o vetor velocidade são paralelos, então não haverá força magnética. Nesse caso, o vetor campo paralelo ao vetor velocidade, a força magnética vai ser zero. Muito cuidado com isso. Então, essa partículazinha aqui, ela vai andar ao longo do campo como se nada tivesse acontecido, sem sofrer força alguma, sem sofrer desvio, sem sofrer variação de sua velocidade também. Tranquilo? E agora, o mais importante deles, não, antes do campo, antes do nosso segundo caso, um testezinho para você. Está vendo que esse vetor campo aqui, ele está o quê? Entrando, e esse vetor velocidade está saindo. Ou seja, se eu estivesse olhando ele de lado, olhando ele daqui, eu estaria com o vetor campo para um lado e o vetor velocidade para o outro. Ou seja, eles estão paralelos entre si, para ser bem exato, antiparalelos, né, já que eles têm sentidos opostos. De qualquer maneira, como o ângulo formado entre eles, nesse caso é 180 graus, né, eu vou ter força magnética igual a zero. Tá? Lembro que a força magnética não é VQB seno θ, e o seno de zero é zero, e o seno de 180 também é zero. Então, a minha força magnética será zero, como apareceu aqui em cima para você bonitinho. Tá? Aqui é a mesma coisa, tá? Vetor campo para um lado, vetor velocidade para o outro. Eu vou ter o quê? Eu vou ter força magnética igual a zero. Tá? Novamente. E agora o que eu queria, que é o segundo caso de força magnética, tá? O segundo caso de força magnética me diz que se o vetor velocidade for perpendicular ao vetor campo, tá? Se vetor velocidade formar 90 graus com o vetor campo, eu vou ter o quê? Eu vou ter a minha força magnética máxima, tá? Então, minha força magnética, nesse caso, vai ser máxima. E quanto ela vale? Essa força magnética máxima vale VQB, tá? Esse aqui é o valor máximo da força magnética. Acontecerá nesse caso. Opa, e você está vendo que, nesse caso, o que está acontecendo aqui, galera? Eu estou tendo a força perpendicular ao vetor velocidade. Estão olhando aqui? Força perpendicular ao vetor velocidade. Então, essa força que está perpendicular ao vetor velocidade vai atuar como força centrípeta. Por isso que você olha nesse caso, você olha nesse caso e você olha nesse caso, e nos três casos ele está fazendo o quê? Movimento circular, pessoal. Ele sempre vai fazer um movimento circular quando o vetor velocidade e o vetor campo formarem 90 graus. Então, olha para cá, presta atenção nisso. Segundo caso, quando B e V forem perpendiculares, a força magnética é máxima e será um vetor perpendicular ao vetor velocidade. Como ela vai ser perpendicular ao vetor velocidade, a força magnética vai atuar como força centrípeta. E se ela atua como centrípeta, ela vai gerar o quê? Alteração na direção da minha velocidade, gerando um movimento de que tipo? Circular e uniforme. Opa, movimento uniforme quer dizer o quê, pessoal? Uniforme quer dizer com velocidade que não tem seu módulo alterado, ou seja, com velocidade constante. SES, então se a velocidade não muda em módulo, a energia cinética também não muda. Então, o módulo da velocidade é constante e a energia cinética é constante. Só que nós temos uma coisinha que a gente chama de trabalho. Trabalho é variação da energia. Opa, deixa eu apagar aqui. Trabalho é variação da energia cinética. Se a energia cinética não varia, então o trabalho será zero nesse caso. Tá? O trabalho realizado será zero. Muito importante. O campo magnético nunca realiza trabalho sobre uma partícula em movimento no campo. O campo magnético nunca realiza trabalho sobre uma partícula em movimento no campo. Isso é muito importante. Isso aqui, tudo que a universidade gosta de perguntar para você. Por quê? Porque a maioria da galera acha, se tem força vezes deslocamento é trabalho, então tem trabalho. Não haverá trabalho, tá? Não haverá trabalho realizado pela força magnética sobre uma partícula. Então, vamos continuando.
Ah, eu quero calcular aquele raio. Já que eu disse para você que o movimento é circular, vamos calcular o raio. A força magnética ela vai atuar como força centrípeta. Força magnética é VQB. Força centrípeta, mv quadrado sobre r. Está aparecendo aí para vocês. Aí eu vou e corto esse V com esse quadrado, né? Então, consequentemente, o que vai sobrar? RQB igual a mv. Esse R aqui vai para o lado de lá e eu vou ter RQB igual a MV. Aí eu vou pegar esse carinha aqui, QB, e jogar dividindo, ele está multiplicando, vai dividindo. E o raio aparece para mim, raio igual a MV sobre QB. César, eu não vou lembrar, tem letra demais. Então vamos botar uma frasezinha imbecil para isso, né? Habibs me vê um kibs. Esses Habibs é com H, o meu é com R, deixa aqui. Tranquilo? Então, olha a frasezinha besta, mas você vai lembrar. É bom que piada ruim você nunca lembra, você sempre lembra, né? Piada boa que você nunca lembra para contar para os amigos. Então, Habibs me vê um kibs é a nossa formulazinha. Temos outra coisa que não é costume da UNB, mas aparece em muitos outros vestibulares, então é sempre bom a gente ficar atento, que é o período de rotação. Período é o tempo necessário para ele completar uma volta, tá? E o período de rotação para esse movimento vai ser dado por 2πm sobre QB, 2πm sobre QB. Você nota que ele não depende da velocidade, não depende de V, tá? Ele depende de quem? Da massa, ou seja, se a minha partícula é mais pesada ou mais leve, e de carga vezes o campo, que vai me indicar quanto que é a força magnética. Então, quanto mais pesada for a minha partícula, maior vai ser o tempo que ele vai gastar para dar uma volta. Tranquilo? César, tem frasinha? Tem frasezinha. Tem 2πm querendo me bater. Ou tem duas pimentas no meu quibe, tá? Então vamos usar a segunda que é mais bonitinha. Tem duas pimentas no meu quibe para você não esquecer. Tem duas pimentas no meu quibe. Tá vendo que o quibe está embaixo? Tranquilinho? Então vamos continuar agora com o terceiro caso. A gente já falou da situação de V paralelo, de V perpendicular, e agora nós temos, olha para cá, para o lado direito da minha tela, V inclinado em relação ao vetor campo. Quando V e o campo estão perpendiculares, eu vou pegar o vetor velocidade e vou pegar e decompor ele em uma componente vertical e uma componente horizontal. Então, vou decompor uma componente vertical e uma horizontal. A vertical vai fazer essa partícula andar e a horizontal vai fazer essa partícula girar. Então, ela vai girar e andar ao mesmo tempo, gerando um movimento helicoidal, um movimento em forma de mola, como você vê aqui também e você vê aqui também. Tranquilo? Tá? Então, você pode notar esse tipo de movimento. César, e quando isso vai acontecer? Quando V e B estiverem inclinados, porém não a 90 graus, tá? Então, continuando aqui, olha que legal. Aqui nós temos um seletor de velocidades. O seletor de velocidades é para obrigar essa partícula a passar reto. Opa, galera, nós queremos que ela passe reto. Deixa eu pegar minha canetinha, tá? Nós queremos que ela passe reto, tá? César, e daí? Qual é o detalhe para ela passar reto? Para ela passar reto, eu preciso que essa força e essa tenham módulos iguais. Por quê? Porque a minha partícula ela tende a ser puxada para baixo devido à força elétrica e tende a ser puxada para cima devido à força magnética. Porém, se a força magnética VQB for igual à elétrica, que é, eu posso cortar essa carga e dizer que VB igual a E, ou melhor, que V é igual a E sobre B. Ou seja, só vai passar aqui retinho, só vai passar sem desviar nem para cima nem para baixo a minha partícula, o meu íonzinho, que tem a carga igual a que tenha velocidade igual a E sobre B. Se o campo elétrico for 10 vezes maior que o magnético, eu vou ter passando as carguinhas com velocidade igual a 10 metros por segundo. Lembre sempre que é na unidade do tempo internacional. Tá? Agora eu vou pegar esse seletor de velocidades e vou juntar com outra coisa muito legal, um espectrômetro de massa. César, o que é um espectrômetro de massa? É aquela máquina mágica que você vê no CSI. O cara vai lá, coloca, né, algo aqui dentro, né, joga esse elemento, ele vai dar a volta lá no campo magnético e dali a pouco sai o aviso. Isso é esmalte, ou isso é um tinta azul de um Ford 66. Porra, como é que o cara sabe tudo isso? Por quê?
o meu seletor de velocidades vai obrigar, né, o seletor de velocidades está aqui, vai obrigar ele a chegar nesse ponto aqui com uma velocidade definida. Os que tiverem velocidades maiores ou menores vão desviar para um lado ou para o outro e não vão passar. Então, todos que chegarem nesse ponto têm a mesma velocidade, estão colocados no mesmo campo e têm a mesma carga. Porque eles têm a mesma carga, que eu vou conseguir só arrancar um elétron, então a carga que eles vão ter é carga de mais uma vez a carga elementar. Então, com carga igual, campo igual, velocidade igual, o que, que é diferente? A massa. Quanto maior a massa, maior o raio que ele vai fazer. E ao ter, então, mais massa, quem tem mais massa aqui? M2. Eu vou ter maior raio, M1 tem uma massa menor. Tá? Então, pela distribuição relativa ao longo da chapa, tá? Ao longo dessa chapa aqui, eu vou saber quanto de íon eu tenho de cada tipo. E com a distribuição dos íons, eu vou descobrir então que material é aquele. Claro que eu vou olhar numa big tabela, o cara não vai saber isso de cabeça, mas pelo menos ele vai ficar sabendo o que, que é aquilo. É interessante para você procurar explosivo, para você procurar drogas, é facílimo de achar, porque a máquina nunca erra. Tá? Então, esse daí é interessante. Outro uso, não é um uso, né, é um fenômeno natural, é a aurora boreal, mas ela também é resultado de força magnética. A aurora boreal é resultado de força magnética. Como assim, César? Aqui você pega, eu tenho a luz, né, as partículas vindo do Sol, ela chega aqui, ó, e vem espiralando até entrar na minha atmosfera, ou aqui embaixo ela vem espiralando até entrar na minha atmosfera. Quando ela chega aqui na atmosfera, tá? Quando ela chega na atmosfera, ela gera o quê? Salto quântico, ela transfere energia para os átomos que estão no meu, na minha atmosfera aqui, os átomos de oxigênio e outros elementos. Resultado disso, esses elementos vão gerar o estado excitado, vão voltar do estado excitado e emitir fótons. Esses fótons vão gerar aquelas luzes coloridas no céu, tá? Essas que nós apresentamos aqui na fotinha anterior. Então, essas luzes coloridas no céu, que a gente chama de aurora boreal, ou quando elas acontecem aqui no hemisfério sul, a gente chama de aurora austral, são resultados de quê? De um buraco no campo magnético do planeta. Ah, César, eu moro em Brasília e nunca vi um desses. Nem vai ver, pelo menos não em Brasília. Se você vê isso em Brasília, nós estamos muito lascados, quer dizer que o campo magnético do planeta desapareceu. Eu preciso de um buraco no campo magnético para que essas partículas possam entrar espiralando aqui. E esse buraco não estará a 15 graus de latitude, como está Brasília. Tranquilo, meu amigo? Então, você não vai ver esse brinquedinho em Brasília, você precisa ir para próximo dos polos para ver algo desse tipo. Tá? Mas ela é resultado de quê? Força magnética sobre partícula. Tranquilo? Muito obrigado e boa prova a todos.